Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, fevereiro 1862, volume 2, primeira parte. Cumprimentos de Ano Novo. Várias centenas de cartas nos foram dirigidas pelo Ano Novo, de modo que nos é materialmente impossível responder a uma por uma. Pedimos, pois, aos nossos dignos correspondentes a que recebam a expressão de nosso agradecimento sincero pelo testemunho de simpatia que tiveram a bondade de nos dar. Entre elas, uma, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos Espíritas de Lyon, subscrita por cerca de 200 assinaturas. Aproveitamos a circunstância para transmitir a seu pedido alguns conselhos gerais. A Sociedade Espírita de Paris, fundada por nós, julgando que podia ser útil a todo o mundo, não só nos convidou a publicar a revista, mas votou a sua impressão separada para ser distribuída a todos os seus sócios. Todos aqueles que tiveram a gentileza de nos escrever participam dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos e que se dirigem, sem exceção, a todos os espíritas, franceses e estrangeiros, que nos honram com o título de seu chefe, de seu guia, na nova via que se lhes abre. Não só nos dirigimos aos que nos escreveram pela passagem do Ano Novo, mas a todos os que, a cada momento, nos dão tocantes provas de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que encontram na doutrina, e que nos relatam as suas penas e os seus esforços para ajudar a sua propagação. A todos, enfim, aos quais nossos trabalhos servem para algo na marcha progressiva do Espiritismo. Resposta à mensagem de Ano Novo dos Espíritas Lioneses. Meus caros irmãos e amigos de Lyon, a mensagem coletiva que tivestes a bondade de me enviar pela passagem do Ano Novo causou-me viva satisfação, provando que conservais de mim uma boa recordação. Mas o que me deu maior prazer em vosso ato espontâneo foi o de encontrar entre as numerosas assinaturas representação de quase todos os grupos, pois é um sinal de harmonia reinante entre eles. Sinto-me feliz por terdes compreendido o objetivo desta organização, cujos resultados já podeis apreciar, pois agora vos deve ser evidente que uma sociedade única teria sido quase impossível. Agradeço-vos, meus bons amigos, os votos que me formulais. Eles me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem do coração e são os que Deus escuta. Ficai satisfeitos porque Ele os exalça diariamente, dando-me a alegria inaudita ao estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me devotei crescer e prosperar em meus dias com rapidez maravilhosa. Encaro como um grande favor do céu o ser testemunha do bem que ela já faz. Essa certeza, da qual diariamente recebo os mais tocantes testemunhos, me paga com usura todas as penas e fadigas. Só uma graça peço a Deus, a de me dar força física necessária para ir até o fim de minha tarefa, que está longe de ser terminada. Mas, haja o que houver, terei sempre a consolação da certeza de que a semente das ideias novas, agora espalhada por toda a parte, é imperecível. Mais feliz que muitos outros,
que não trabalharam senão para o futuro, a mim me é dado ver os primeiros frutos. Se algo lamento, é que a exiguidade de meus recursos pessoais não me permita pôr em execução os planos que tracei para seu mais rápido desenvolvimento. Se, porém, em sua sabedoria, Deus o quis de outro modo, legarei este plano aos meus sucessores, que, sem dúvida, serão mais felizes. Malgrado a penúria de recursos materiais, o movimento de opinião que se opera ultrapassou toda expectativa. Crede, meus irmãos, que no caso o vosso exemplo teve influência. Recebei nossas felicitações pela maneira pela qual sabeis compreender e praticar a doutrina. Sei como são grandes as provas que muitos de vós tendes a suportar. Só Deus lhes conhece o termo aqui na terra. Mas também, quanta força contra a adversidade nos dá a fé no futuro? Lamentai os que acreditam no nada após a morte, pois para eles o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como o doente que não espera a cura. Ao contrário, o espírita é como aquele que, doente hoje, sabe que amanhã estará curado. Pedis que continue com os meus conselhos. Eu os dou de boa vontade aos que os pedem e creem que deles necessitam. Mas só a esses. Aos que julgam saber muito e que dispensam as lições da experiência, nada direi, a não ser que desejo não tenham um dia que lamentar por terem confiado demais nas próprias forças. Tal pretensão, aliás, acusa um sentimento de orgulho, contrário ao verdadeiro espírito do Espiritismo. Ora, pecando pela base, aqueles provam só por isso, que se afastam da verdade. Não sois desse número, meus amigos. Por isso, aproveito a circunstância para vos dirigir algumas palavras que vos provarão que, de perto ou de longe, sou todo vosso. No ponto em que hoje as coisas se acham, e considerando-se a marcha do Espiritismo através dos obstáculos semeados em sua rota, pode dizer-se que as principais dificuldades estão vencidas. Ele tomou seu lugar e assentou-se em bases que, de agora em diante, desafiam os esforços dos adversários. Pergunta-se como pode ter adversários uma doutrina que nos torna felizes e melhores. É muito natural. O estabelecimento das coisas melhores começa por ferir interesses. Não tem sido assim com todas as invenções e descobertas que revolucionaram a indústria? Não tiveram inimigos encarniçados aquelas que hoje são consideradas como benefícios e das quais não nos poderíamos privar? Toda aquela que reprime abusos não tem contra si os que vivem do abuso? Como queríeis que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por quantos vivem do egoísmo? E sabeis como estes são numerosos na terra. No princípio, esperavam matá-lo pela zombaria. Hoje, veem que tal arma é importante e que, sob o fogo rolado dos sarcasmos, ele continuou na sua rota sem tropeços. Não penseis que eles se confessem vencidos. Não, o interesse material é mais tenaz. Reconhecendo que é uma potência que agora deve ser levada em conta, vão desfechar ataques mais sérios, mas que servirão para melhor provar a fraqueza deles. Uns o atacarão abertamente,
em palavras e atos, e o perseguirão até na pessoa de seus aderentes, tentando desencorajá-los à força de intrigas, enquanto outros, subrepticiamente, por vias indiretas, procurarão miná-lo surdamente. Ficai avisados, a luta não terminou. Estou prevenido de que eles vão tentar um supremo esforço. Não temais, entretanto. O penhor do sucesso está nesta divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. Hasteai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. A tática, ora em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis cair na armadilha, e tendes certeza de que quem quer que procure, seja por que meio for, romper a boa harmonia, não pode ter boas intenções. Eis porque vos advirto para que tenhais a maior circunspecção na formação dos vossos grupos, não só para a vossa tranquilidade, mas no próprio interesse dos vossos trabalhos. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isto não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se chocam e se ferem por tudo, com ambiciosos que se desiludem quando não têm a supremacia, com egoístas que só pensam em si mesmos, a cisânia não tardará a ser introduzida. Daí vem a dissolução. É o que queriam os inimigos e é o que tentarão fazer. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá vitalidade, enquanto que os que se formarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que não podendo viver todos sob o mesmo teto, moram em lugares diversos. Entre estes, a rivalidade seria uma insensatez. Não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porque esta não pode ser entendida de duas maneiras. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e atos. E dizei que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja e de ciúme, mente a si mesmo se pretende compreender a prática do espiritismo. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares como matam os povos e as sociedades em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo desses dois mortais inimigos da felicidade humana. Quando se apoiarem nas bases da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz entre si e com eles próprios, cada um respeitando os direitos e os bens dos vizinhos. Essa será a era predita, da qual o Espiritismo é o precursor e para a qual todo espírita deve trabalhar, cada um na sua esfera de atividade. É uma tarefa que lhes incumbe e da qual serão recompensados conforme a maneira por que a tenham realizado,
pois Deus saberá distinguir os que, no Espiritismo, só procuram a sua satisfação pessoal daqueles que, ao mesmo tempo, trabalharam pela felicidade de seus irmãos. Devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários. A de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar a suscetibilidade e desconfianças. Também não vos deixareis cair neste laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e às questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral, quando esta for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. No próprio interesse do Espiritismo, que é ainda jovem, mas que amadurece depressa, oponde uma firmeza inquebrantável aos que buscarem vos arrastar por uma via perigosa. Visando a desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião. Sabeis exatamente o contrário, pois a maioria de vós, que apenas acreditáveis em Deus e na alma, agora creem que quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, agora vai com recolhimento. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo Espiritismo, é que ela seria destrutível e o Espiritismo seria mais poderoso. Dizê-lo seria uma inabilidade, pois seria confessar a fraqueza de uma e a força do outro. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. E depois, cada um ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam, quando vos taxam de impiedade. Na impossibilidade material em que me acho de manter relações com todos os grupos, pedi a um de vossos confrades me representasse mais especialmente em Lyon, como o fiz a Loures. É o Sr. Villon, cujo zelo e devotamento são do vosso conhecimento, tanto quanto a pureza de seus sentimentos. Além disso, sua posição independentemente lhe dá mais folga para a tarefa de que se quer encarregar. É tarefa dura, mas ele não recuará. O grupo por ele formado em sua casa o foi sob os meus auspícios e conforme as minhas instruções, quando de minha última viagem. Ali encontrareis excelentes conselhos e salutares exemplos. É com viva satisfação que verei todos os que me honram com a sua confiança a ele se ligarem, como a um centro comum. Se alguns quisessem fazer um grupo à parte, não os olheis com prevenção. Se vos atirarem pedras,
nem as recolhais, nem as devolvais. Entre eles e vós, Deus será juiz dos sentimentos de cada um. Que aquele que se julgam os únicos certos o provem por maior caridade e maior abnegação de amor próprio, porque a verdade não estaria ao lado dos que desconhecem o primeiro preceito da doutrina. Se estiverdes em dúvida, fazei sempre o bem. Os erros do espírito sempre pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Repetirei o que tenho dito noutras ocasiões. Em caso de divergência de opiniões, o meio fácil de sair da dúvida é ver qual a que reúne a maioria, pois há nas massas um bom senso inato, que não engana. O erro só seduz alguns espíritos enceguecidos pelo amor próprio e por um falso julgamento. Mas a verdade sempre acaba vencendo. Tende certeza de que o erro deserta das fileiras que se esclarecem e que há uma obstinação irracional em crer que um só tem a razão contra todas. Se os princípios que eu professo só tivessem ecos isolados, se tivessem sido repelidos pela opinião geral, eu seria o primeiro a reconhecer que me havia enganado. Mas, vendo crescer incessantemente o número dos aderentes em todas as camadas da sociedade e em todos os países do mundo, devo acreditar na solidez das bases sobre as quais repousam. Eis porque vos digo com toda a segurança: marchai com passo firme na via que vos é traçada. Dizei aos antagonistas que, se quiserem, que os sigais, que vos ofereçam uma doutrina mais consoladora, mais clara, mais inteligível, que melhor satisfaça a razão e que, ao mesmo tempo, seja uma garantia melhor para a ordem social. Pela vossa união, frustrai os cálculos dos que vos quisessem dividir. Provai, enfim, pelo vosso exemplo, que a doutrina nos torna mais moderados, mais brandos, mais pacientes, mais indulgentes, o que será a melhor resposta aos detratores, ao mesmo tempo que, à vista dos resultados benéficos, é o melhor meio de propaganda. Eis, meus amigos, os conselhos que vos dou e aos quais junto os meus votos para o ano que começa. Não sei que provas Deus nos destina este ano, mas sei que, sejam quais forem, as suportarei com firmeza e resignação, pois sabeis que, para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. Quanto ao Espiritismo, pelo qual vos interessais mais que por vós mesmos, e cujo progresso, pela minha posição, posso julgar melhor que ninguém, sinto-me feliz ao vos dizer que, no ano que se inicia, sem dúvida ele verá crescer o número dos adeptos numa proporção imprevisível. Mais alguns anos, com estes que se passaram, e o Espiritismo terá a seu favor 3/4 partes da população. Deixai que vos cite um fato entre milhares. Num departamento vizinho de Paris, há uma cidadezinha onde o Espiritismo penetrou apenas há 6 meses. Em poucas semanas, tomou um desenvolvimento considerável. Uma oposição formidável logo foi organizada contra os seus partidários, ameaçando até os seus interesses particulares. Eles enfrentaram tudo com uma coragem e um desinteresse dignos dos maiores elogios. Entregaram-se à providência e a providência não lhes faltou. Essa cidade conta com uma população operária numerosa, em cujo meio as ideias espíritas, graças à oposição levantada, aumenta dia a dia. Ora,
Um fato digno de nota é que as mulheres e as moças esperaram o ano novo para comprar as obras necessárias à sua instrução, e só para essa cidade um livreiro teve que as remeter a centenas. Não é prodigioso ver simples operárias reservar suas economias para comprar livros de moral e de filosofia em vez de romances e bugigangas? Homens preferindo esta leitura às alegrias ruidosas e embrutecedoras dos cabarés? É que aqueles homens e aquelas mulheres que sofrem como vós agora compreendem que não é aqui que se realiza a sua sorte. Corre a cortina e eles entreveem os esplêndidos horizontes do futuro. Esta cidadezinha é Chani, no departamento de Ena. Novos filhos na grande família, eles vos saúdam, irmãos de Lyon, com os seus irmãos maiores, e desde já formam um dos elos da cadeia espiritual que une Paris, Lyon, Metz, Sens, Bordeaux e outras, e que em breve ligarão todas as cidades do mundo num sentimento de mútua confraternidade. Porque em toda a parte o Espiritismo lançou sementes fecundas e seus filhos se dão as mãos por cima das barreiras dos preconceitos de seitas, castas e nacionalidades. Vosso dedicado irmão e amigo, Allan Kardec. O Espiritismo é provado por milagres? Mandou-nos um padre a seguinte pergunta: todos os que Deus receberam a missão de ensinar a verdade aos homens têm provado sua missão por meio de milagres. Por quais milagres o Senhor prova a verdade de seu ensino? Não é a primeira vez que nos dirigem tal pergunta, a nós ou a outros espíritas. Parece que lhes ligam grande importância e de que sua solução depende a sentença que deve condenar ou absolver o Espiritismo. No caso, força é concordar que a nossa posição é crítica, pois estamos como um pobre diabo sem um vintém e a quem intimam, ou a bolsa ou a vida. Assim confessamos humildemente que não temos o mais insignificante milagre para oferecer. Mais ainda, o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam bastante dignos para que, à sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é ou não é real? Eis a questão. Ora, nesse fato, admitido como verdadeiro, nada há de miraculoso. Como as manifestações desse gênero, tais como as visões, as aparições e outras, ocorreram em todos os tempos, como bem o atestam os historiadores sacros e profanos, e os livros de todas as religiões. Aquelas de outrora passaram como sobrenaturais. Hoje, porém, que se lhes conhece a causa, que se sabe são produzidas em virtude de certas leis, sabe-se também que lhes falta o caráter essencial dos fatos miraculosos, o da exceção à lei comum. Observadas em nossos dias com mais cuidado que na antiguidade, observadas, sobretudo, sem prevenções e com o auxílio de investigações tão minuciosas quanto as que são feitas nos estudos científicos, tais manifestações têm como consequência provar, de modo irrecusável, a existência de um princípio inteligente fora da matéria, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade após a morte, a sua imortalidade,
o seu futuro feliz ou infeliz, por conseguinte, a base de todas as religiões. Se a verdade fosse provada por milagres, poderíamos perguntar por que os padres do Egito, que estavam em erro, reproduziam perante o faraó os feitos de Moisés? Por que Apolônio de Tiana, que era pagão, curava pelo toque, dava a vista aos cegos, a palavra aos mudos, predizia o futuro e via o que se passava à distância? O próprio Cristo não disse: haverá falsos profetas que farão prodígios? Um dos nossos amigos, depois de uma prece fervorosa ao seu espírito protetor, foi curado quase que instantaneamente de uma moléstia muito grave e muito antiga, que havia resistido a todos os remédios. Para ele, o fato foi realmente miraculoso. Mas, como crê nos espíritos, um padre a quem contou o fato lhe disse que o diabo também pode fazer milagres. Neste caso, retrucou o amigo, se foi o diabo quem me curou, a ele devo agradecer. Assim, os prodígios e os milagres não são o privilégio exclusivo da verdade, de vez que o diabo também os faz. Como então distinguir os bons dos maus? Todas as religiões idólatras, sem excetuar a de Maomé, apoiam-se em fatos sobrenaturais. Isto prova uma coisa: que os fundadores dessas religiões conheciam segredos naturais, ignorados pelo vulgo. Aos olhos dos selvagens da América, Cristóvão Colombo não passava por um ser sobre-humano por haver predito um eclipse? Não podia ter se inculcado um enviado de Deus? Para provar o seu poder, necessitaria Deus desfazer o que havia feito? Fazer rodar para a direita aquilo que gira para a esquerda? Provando o movimento da Terra pelas leis da natureza, Galileu não estava mais certo do que os que pretendiam, pela derrogação das próprias leis, que tinha sido necessário parar o Sol? Entretanto, sabemos o que custou a ele e a tantos outros por haver demonstrado um erro. Dizemos que Deus é maior pela imutabilidade de suas leis do que as derrogando, e que se lhe aprove fazê-lo em determinadas circunstâncias, isto não é o único sinal da verdade. Remetemos o leitor ao que dissemos a tal respeito em nosso artigo de janeiro, a propósito do sobrenatural. Voltemos às provas da verdade do Espiritismo. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações, e a doutrina daí decorrente. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é de saber se a doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritas só manifestassem sua presença por meio de ruídos, movimentos e, numa palavra, por efeitos físicos, isto não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. O que, sobretudo, é característico nesse fenômeno, o que é de natureza a convencer os incrédulos, é o poder de reconhecer parentes e amigos entre os espíritos. Mas como podem os espíritos atestar a sua presença, a sua individualidade e permitir o julgamento de suas qualidades, se não falando? Sabe-se que a escrita pelos médiuns é um dos meios que eles empregam. Desde que tenham um meio de exprimir suas ideias, podem dizer o que quiserem. Conforme o seu adiantamento,
dirão coisas mais ou menos boas, justas e profundas. Ao deixar a Terra, não abdicaram do livre-arbítrio. Como todos os seres pensantes, têm suas opiniões. Como entre os homens, os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados de profunda sabedoria. São esses ensinamentos e esses conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita ou dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal deste ou daquele espírito. A questão é de saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou ilógica. A quem procurar para isto? O julgamento de um indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não, porque, dominados pelos preconceitos, ideias pré-estabelecidas ou interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único e verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesse de camarilha e porque nas massas há um bom senso inato que se não equivoca. Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia ou um princípio pela opinião geral é prova de que repousa sobre um fundo de verdade. Os espíritas não dizem: eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem: eis uma doutrina que não é nossa, cujo mérito não reivindicamos. Adotamo-la porque a achamos racional. Atribui a sua origem a quem quiserdes, a Deus, aos espíritos, aos homens. Examinai-a. Se vos convier, adotai-a. Caso contrário, ponde-a de lado. Não se pode ser menos absoluto. O Espiritismo não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz: adotai-me se me achais bom. É culpa dos espíritas se o acham bom? Se nele encontram a solução do que em vão era procurado alhures? Se nele recebemos futuro, acalmam as angústias da dúvida e dão coragem para o presente? Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente ou que delas desertaram. Em vez de não crer mais em nada, ele os leva a crer em algo e a crer com fervor. O Espiritismo não quer constituir-se num grupo à parte. Pelos meios que lhe são próprios, ele reconduz os que se afastam. Se os repelirdes, eles serão forçados a ficar de fora. Dizei na vossa alma e na vossa consciência se para eles seria preferível serem ateus. Perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa a doutrina espírita. Julgamo-la boa não só porque é a nossa opinião, mas a de milhões que pensam como nós, porque ela leva a crer aqueles que não criam, porque torna boas criaturas que eram más, porque dá coragem nas misérias da vida. Milagre? É a rapidez de sua propagação, incrível nos fastos das doutrinas filosóficas, é ter feito em poucos anos a volta ao mundo e se haver implantado em todos os países e em todas as camadas da sociedade. É ter progredido malgrado tudo quanto foi feito para o barrar. É derrubar as barreiras que lhe opõem e encontrar um aumento de forças nessas mesmas barreiras.
É isto a característica de uma utopia? Uma ideia falsa pode encontrar alguns partidários, mas terá apenas uma existência efêmera e circunscrita. Perderá terreno em vez de o conquistar, ao passo que o Espiritismo ganha em vez de perder. Quando o vemos germinar em toda parte, acolhido como um benefício da providência, é porque lá está o dedo da providência. Eis o verdadeiro milagre. E o julgamos suficiente para assegurar o seu futuro. Direis que aos vossos olhos não há um caráter providencial, mas diabólico. Tendes liberdade de escolha. E por que se marcha, isto é o essencial. Apenas diremos que se uma coisa se estabelece universalmente pelo poder do diabo, a despeito dos esforços dos que dizem agir em nome de Deus, isto poderia levar certas pessoas a crer que o demônio é mais poderoso que a providência. Pedis milagres. Eis um que nos envia um dos nossos correspondentes na Argélia. O Sr. P., antigo oficial, era um dos mais duros incrédulos. Tinha o fanatismo da religião e antes de Proudhon dizia: Deus é o mal. Ou, por outras palavras, não admitia nenhum Deus, só reconhecia o nada. Quando vi chegar à procura do vosso livro dos Espíritos, pensei que ele fosse coroar a sua leitura com qualquer elucubração satírica, como costumava fazer contra os padres e mesmo contra o Cristo. Parecia-me impossível pudesse ser curado um ateísmo tão inveterado. Entretanto, o livro dos Espíritos fez esse milagre. Se conheceis aquele homem como eu conheço, ficaríeis orgulhoso de vossa obra e olharíeis a coisa como o vosso maior sucesso. Aqui todos se admiram. Contudo, quando se é iniciado na palavra da verdade, não há de que se surpreender, naturalmente, após a reflexão. Acrescentamos, pois, não faz mal, que o nosso correspondente é um jornalista que, também ele, professava opiniões pouco espiritualistas e ainda menos espíritas. Teriam ido pegá-lo à força para lhe impor a crença em Deus e em sua alma? Não, não é provável. Fascinaram-no com alguns fenômenos prodigiosos? Também não, pois ele ainda não viu como manifestações, apenas leu, compreendeu, encontrou raciocínios lógicos e acreditou. Direis que esta e tantas outras conversões sejam obra do diabo? Se assim for, o diabo tem uma política original de fornecer armas contra si próprio e é muito inábil, deixando escapar os que estavam em suas garras. Por que não fizestes esse milagre? Seríeis então menos fortes que o diabo para fazer crer em Deus? Outra razão, por favor. Enquanto era ateu e blasfemador, aquele senhor estava danado para a eternidade? Sem dúvida alguma. Agora que vossa opinião pelo diabo foi convertido a Deus, ainda é danado? Suponhamos que, crendo em Deus, em sua alma, na vida futura feliz ou infeliz, e que, em virtude dessa crença, se torne melhor do que era, e não adote inteiramente ao pé da letra a interpretação de todos os dogmas, que até repila alguns, ainda é danado? Se disserdes sim, a crença em Deus para nada lhe serve. Se disserdes não, em que se torna a máxima: fora da igreja não há salvação? Diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação.
credes que aquele senhor vacila entre as duas? Queimado por uma, apesar de tudo, salvo conforme a outra, a escolha não oferece dúvidas. Como todas as ideias novas, estas contrariam certas pessoas, certos hábitos e mesmo certos interesses, assim como as estradas de ferro contrariam os donos de diligências e as que tinham medo. Com uma revolução contrária, certas opiniões, como a imprensa contrariou os escribas, como o cristianismo contrariou os sacerdotes pagãos. Mas que fazer quando, bom grado, mau grado, uma coisa se estabelece por sua própria força e é aceita pela generalidade? É necessário tomar partido certo e dizer, como Maomé, que o que é deve ser. Que fareis se o Espiritismo se tornar uma crença universal? Repelireis todos os que o admitirem? Isto não acontecerá. Isto não pode ser, direis vós. Mas, se isto é, uma vez mais, que fareis? Pode deter-se esse surto? Seria preciso deter não um homem, mas os espíritos, impedi-los de falar, queimar não um livro, mas as ideias, impedir que os médiuns escrevam e se multipliquem. Um dos nossos correspondentes do departamento de Tarn nos escreveu: Nossa cura faz a propaganda por nós. Troveja do púlpito contra o espiritismo que não passa de obra do demônio. Quase que me apontou como o sumo sacerdote da doutrina em nossa cidade, o que agradeço do fundo do coração. Fornece-me ainda ocasião para tratar do assunto com aqueles que ainda não tinham tido notícia e que me abordam para saber o que é. Hoje abundam os médiuns entre nós. O resultado é o mesmo por toda a parte onde quiseram gritar contra. Hoje a ideia espírita está lançada. É acolhida porque agrada. Vai do palácio à cabana e pode julgar-se o efeito das tentativas futuras pelas que têm sido feitas para o sufocar. Em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre. Nada quer mudar na ordem das coisas. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos, erradamente considerados sobrenaturais. Em vez de apoiar-se no sobrenatural, o repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho. A lógica o levará a bom termo. Isso vai por conta da resposta que devemos à brochura do Senhor Cura Marrousseau. Deixemos agora que falem os espíritos. Apresentada a questão acima, eis algumas das respostas obtidas através de vários médiuns. Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita e o opor aos milagres, cuja ausência parece dever servir de arma aos seus detratores. Os milagres, necessários nos primeiros tempos da humanidade para chocar os espíritos que importava submeter, os milagres, quase todos explicados hoje, graças às descobertas da física e de outras ciências, agora se tornaram inúteis, e direi mesmo perigosos, porque suas manifestações só despertarão a incredulidade ou a zombaria. Enfim, chegou o reinado da inteligência, embora ainda não esteja na sua expressão triunfante, mas nas suas tendências. Que quereis? Ver de novo as banquetas transformadas em serpentes, os enfermos se erguerem e os pães se multiplicarem? Não, não vereis isto.
Mas vereis os incrédulos se enternecerem e dobrar até o altar os joelhos enferrujados. Este milagre vale bem o da água a brotar do rochedo. Vereis o homem desolado, vergado ao peso da desgraça, desfazer-se da pistola carregada e exclamar: Meu Deus, sede louvado, porque a vossa vontade eleva as minhas provas ao nível do amor que vos devo. Enfim, por toda a parte, vós que bateis os fatos com os textos e o espírito com a letra, vereis a luminosa verdade estabelecer-se sobre as ruínas dos vossos mistérios carcomidos. Lázaro, médium Senhora Costel. Numa de minhas últimas meditações, parece que lida aqui, demonstrei que a humanidade está progredindo atualmente. Até o Cristo ela tinha um corpo, era por certo esplêndida, tinha tido esforços heróicos e virtudes sublimes. Mas onde estava a sua ternura? Onde a sua mansuetude? Haveria a respeito muitos exemplos na antiguidade. Abri um poema antigo onde a mansidão e a ternura? Já encontrareis a sua expansão no poema, quase inteiramente cristão, da Dido de Virgílio, espécie de heroína melancólica que o Tarso ou Ariosto teriam tornado interessante nos seus cantos cheios de alegria cristã. Cristo velo, pois, falar ao coração da humanidade. Mas sabeis, o próprio Cristo disse que tinha vindo em carne no meio do paganismo e prometeu vir no meio do cristianismo. Há no indivíduo a educação do coração, como há a da inteligência. O mesmo se dá com a humanidade. O Cristo é, pois, o grande educador. Sua ressurreição é o símbolo de sua fusão espiritual em todos. E esta fusão, esta expansão dele mesmo, apenas começais a sentir. O Cristo não vem mais fazer milagres. Vem falar ao coração diretamente, em vez de falar aos sentidos. Passava adiante daqueles que pediam milagre no céu e poucos passos adiante improvisava o seu magnífico Sermão da Montanha. Ora, pois aos que ainda pedem milagres, o Cristo responde por todos os espíritos sábios e esclarecidos. Credes mais nos vossos olhos, nos vossos ouvidos, nas vossas mães, que no vosso coração? Minhas chagas atualmente estão fechadas. O cordeiro foi sacrificado. A carne foi massacrada. O materialismo vil. Agora é a vez do espírito. Deixo os falsos profetas. Não me apresento aos poderosos da terra como Simão, o mago. Vou aos que realmente têm sede, têm fome e sofrem no coração, e não aos que não são espiritualistas, senão como verdadeiros e puros materialistas. Lamennais, médium Senhor A. Didier. Perguntaram-nos quais os milagres que fazemos. Parece-me que, de alguns anos para cá, as provas são bem evidentes. O progresso do espírito humano mudou a face do mundo civilizado. Tudo progrediu e os que quiseram ficar na retaguarda desse movimento são como os párias da sociedade nova. Na sociedade, tal qual se acha preparada para os acontecimentos, que é o que falta, se não tudo quanto choca a razão e esclarece? É possível que, em certas épocas,
Deus tenha querido comunicar-se por inteligências superiores, como Moisés e outros. Esses grandes homens datam as grandes épocas, mas o espírito dos povos progrediu depois. As grandes figuras dos predestinados enviados por Deus lembravam uma lenda miraculosa. Depois, um fato, por vezes simples em si mesmo, se torna maravilhoso ante a multidão impressionável e preparada para emoções que só a natureza oferece a seus filhos ignorantes. Mas hoje necessitais de milagres? Tudo está transformado em vosso derredor. A ciência, a filosofia, a indústria. Desenvolveram tudo quanto vos cerca. E pensais que nós, os espíritos, não tenhamos participado dessas modificações profundas? Estudando, comentando, aprendeis e meditais melhor. Os milagres não são mais do vosso tempo e deveis elevar-vos acima dos preconceitos que vos ficaram na memória como tradições. Nós vos daremos a verdade e sempre o nosso concurso. Nós vos esclareceremos a fim de vos tornardes melhores e fortes. Crede e amai, e o milagre pedido produzir-se-á em vós. Conhecendo e compreendendo melhor o objetivo dessa vida, sereis transformados sem fenômenos físicos. Procurais apalpar, tocar a verdade e ela vos cerca e vos penetra. Sede, pois, confiantes em vossas próprias forças, e o Deus de bondade que vos dava o Espírito tornará a vossa força tremenda. Por ele afastareis as nuvens que turvam a vossa inteligência, e compreendereis que o Espírito é todo imortalidade e poder. Postos em relação com esta lei de Deus, chamada progresso, não mais procurareis no prestígio dos grandes nomes, que são como mitos da antiguidade, uma resposta e um escolho contra o Espiritismo, que é a revelação verdadeira, a fé, a ciência nova que consola e fortifica. Baluzé, Médium Senhor Lemarie. Pedem milagres como prova da doutrina espírita. E quem pede esta prova da verdade? Aquele que, em primeiro lugar, devia crer e ensinar. O maior dos milagres vai operar-se em breve. Sacerdotes do catolicismo, escutai. Vós quereis milagres, e ei-los que se operam. A cruz do Cristo se esfarelava aos golpes do materialismo, da indiferença e do egoísmo. Ei-la que se reergue bela e resplandecente, sustentada pelo Espiritismo. Dizei-me, não é o maior dos milagres uma cruz que se reergue, ladeada pela esperança e pela caridade? Em verdade, sacerdotes da Igreja, crede e vede, os milagres vos rodeiam. Como chamais essa volta comum à crença casta e pura do Evangelho, porque todas as filosofias ligar-se-ão ao Espiritismo? O Espiritismo será a glória e o facho que iluminará o universo. Então o milagre será manifesto e deslumbrante, pois aqui embaixo haverá uma só e mesma família. Quereis milagres? Vede essa pobre mulher sofredora e sem pão. Como treme na sua mansarda. O hálito com que quer aquecer os filhinhos que morrem de fome é mais frio e glacial que o vento que penetra em seu abrigo miserável. Por que tanta calma e tanta serenidade em seu rosto diante de tanta miséria?
Ah, é que ela viu brilhar uma estrela acima de sua cabeça. A luz celeste espalha-se no seu reduto. Não chora mais, espera. Não amaldiçoa, apenas pede a Deus que lhe dê coragem para suportar a prova. E eis que as portas da mansarda se abrem e a caridade vem aí depositar aquilo que pode espalhar a sua mão benfeitora. Que doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo arvora o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste e mais divino que possa acontecer. Sacerdotes cujas mãos por vezes estão manchadas pelo sacrilégio, não peçais milagres físicos, pois as vossas frontes poderão ir quebrar-se na pedra que pisais para subir ao altar. Não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, não se apoia em milagres que falam aos olhos. Ele dá a fé ao coração. Dizei-me, não estará ainda aí o maior milagre? Santo Agostinho, médium, Senhor Verri. Nota: evidentemente, isto só se aplica aos padres que mancharam o santuário, como Verger e outros. O vento, fábula espírita. Quanto maior a repercussão da crítica, maior bem ela fará, chamando a atenção dos indiferentes. Allan Kardec. O furacão queria sozinho dominar a planície. No impulso impetuoso, torturava com seu hálito quente um homo secular, tronco enorme e nodoso. De seus ramos fecundos, dizia ele, a semente podia juncar a terra, germinar e crescer. Prevemos uma luta e olhemos o futuro, repleto de obstáculos ao meu grande poder. E os pequenos penachos verdes, desfolhando-se aos golpes da tormenta, perdem-se no ar em turbilhões ligeiros. Contudo, as sementes escapam ao sopro que se esforça em varrer o seu vôo. A despeito de tudo, elas se fixam ao solo. Contra as leis do amor e do saber austero, que espalha o espiritismo, a árvore da verdade, o vento da incredulidade sopra, ulula e fere sem cessar. Fez nascer e crescer o que pensa oprimir. Quer expelir o germe e o ajuda a semear. C. Dombré de Marmande.